paz do Senhor, irmãos, amém. Que alegria, satisfação poder retornar novamente a essa casa. Muita saudade dos irmãos aqui e meu coração está radiante na presença de Deus em poder rever os irmãos. Deus abençoe pastor Fábio, todo o ministério aqui de Bom Jesus. Hoje eu sou ovelha de vocês aqui, amém? Sempre quando eu venho aqui eu sou ovelha dos irmãos. Me considero parte desse ministério também. Meus amados, eu estou acompanhado nessa noite de dois irmãos. Eu convidei para estar comigo aqui, dois pastores que estão conosco lá, pastor Daniel, pastor José Geraldo, isso são irmãos amados que estão trabalhando juntamente na nossa igreja, e de vez em quando eu chamo alguns obreiros para estar comigo. Hoje eu convidei os irmãos e eles de bom grado aceitaram. Deus abençoe. Meus queridos, primeiro livro das Crônicas, abra sua Bíblia, por favor. Vamos estar meditando um pouquinho na palavra de Deus. Capítulo 4, versículo de número 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Deus abençoe Samuel, Deus abençoe Ricardo, amém? Os obreiros que têm nos ajudado também ministrando a palavra ali em Carangola. Saudade já de ouvir os irmãos em Cristo Jesus. Vinícius também, muito prazer em revê-lo. Meus amados, a palavra é conhecida dos irmãos. Versículo 9 de 1 Crônicas 4 diz assim: e foi Jabes. Eu até fiquei meio surpreso um dia desse que eu vi um pastor ler Jabes. Então eu vou deixar os irmãos concluírem aí, que eu não sou tão formado assim em português. Eu vou ler como eu li sempre desde criança, Jabes, mas pode ser Jabes também, tá? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Pode assentar. Os irmãos se acomodem, por gentileza. Meus amados, esse texto aqui que nós escolhemos para meditar um pouquinho com os irmãos nessa noite, faz parte de uma leitura bíblica não muito predileta dos irmãos. Os irmãos vão perceber que o livro das Crônicas, pelo menos o início aqui do primeiro livro das Crônicas, o tratado mais invocado aqui é genealogia. E genealogia não é um livro, uma parte da Bíblia que nós lemos nos nossos momentos de meditação da palavra de Deus. Muito dificilmente alguns irmãos vão gastar tempo lendo genealogia. Aqui no capítulo 4 especificamente, está aqui a genealogia de uma das tribos mais lindas de Israel, uma das tribos mais influentes da nação israelita, a tribo dos monarcas. Eu estou falando aqui dos filhos de Judá. Judá, irmãos, é uma das tribos mais destacadas da nação de Israel, porque é a tribo que Deus levantou os reis, as lideranças políticas, e é uma tribo de grande influência. Até o versículo de número 8, muito obrigado, irmã. O cronista veio escrevendo aqui uma série de nomes das gerações dos filhos de Judá, de Judá. Quando chegou no versículo de número 9, o cronista deu uma parada brusca e mudou completamente o rumo da sua narrativa, o rumo das suas crônicas. Ele resolveu dar destaque a um homem aqui no capítulo 4 do livro das Crônicas, que o único lugar da Bíblia que você vai ver falar sobre ele é nesse ponto da Bíblia aqui de Crônicas capítulo 4. 2 versículos apenas se resumem a história, a biografia de Jabes. Por que o cronista deu essa parada tão brusca?
É bom comentar com os irmãos que um crítico literário ia achar esquisito a mudança brusca que está acontecendo aqui em 1 Crônicas 4, do versículo 9 a seguir. Porque nenhum escritor que se preze, nenhum escritor famoso, bem conceituado, ele ia ter coragem em uma narrativa como essa, mudar de repente a linha da sua escrita, a linha da narrativa, só para dar destaque a um assunto e interromper dessa forma, como está interrompido aqui, 1 Crônicas 4 e versículo 9. Só que o próprio Deus é quem resolveu intervir nessa situação. Parece que Deus pegou a pena do cronista e disse: vamos dar um tempo agora na sessão da genealogia. Eu quero destaque para alguém em especial na lista genealógica dos filhos de Judá. E olha que Jabes, irmãos, não é um personagem que operou grandes milagres extraordinários. Jabes não é alguém que ressuscitou um morto aqui. Jabes não é uma pessoa que abriu, aleluia, um rio Jordão, por exemplo. Jabes não é alguém que curou um leproso. A Bíblia diz que Jabes, por causa de uma postura de oração, fez o cronista parar a lista genealógica de Judá, só para dar destaque àquilo que ele fez na presença de Deus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, aplicando essa palavra, que a postura de oração de um crente tem poder de mudar o rumo das coisas. A postura de oração de uma família tem poder de mudar o futuro, tem poder de mudar o destino de uma pessoa. Irmãos, a oração ela ainda muda circunstâncias. A oração tem o poder de fazer o sistema parar e Deus mudar o rumo da situação. Todo crente que ora, mesmo que ele não seja um destaque na igreja, ele é um destaque diante do Senhor. Todo crente de oração, ele pode não ser um destaque na congregação que ele congrega, mas ele consegue ser um destaque diante do Senhor do céu e da terra. Nesta noite, irmã, você pode até não ser um destaque aqui em Bom Jesus, você pode não ser um destaque no local de trabalho que você está exercendo a sua profissão, você pode até não ser um destaque aos olhos da sua família, mas a sua postura de oração está gerando um destaque especial do olhar de Deus sobre a tua vida aqui neste lugar, sobre a tua vida aqui nesta casa. E eu quero dizer que o mesmo Deus que deu destaque a Jabes por causa de uma postura de oração, é o mesmo Deus que ainda responde orações até nos dias atuais. É o mesmo Deus que ainda responde oração de quem clama com sinceridade. Alguém pregando sobre oração, ele chegou a dizer que a oração é o oxigênio da alma. Irmãos, todas as vezes que eu falo sobre oração, meu coração fica confrontado. Eu nunca vi Jesus, aleluia, montar uma classe ministerial para ensinar os obreiros dele a pregar. Jesus nunca montou um seminário teológico para ensinar os obreiros dele a ter postura de púlpito, a ter, aleluia, postura de altar, a pregar com clareza, a mostrar o tom de voz. Sabe qual foi o seminário que Jesus montou para ensinar os seus obreiros? Seminário de oração. A ponto dos obreiros chegar diante do mestre e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus falou: senta aí que eu vou dar um seminário. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Por que Jesus insistiu tanto em ensinar os seus discípulos a orar? Porque Jesus sabia que através da oração as portas da palavra se abririam para eles. Jesus sabia que através de uma postura de oração, os dons espirituais iriam se manifestar no meio deles. Jesus sabia que através de uma postura de oração, aleluia, a congregação iria se firmar e a igreja iria crescer assustadoramente. Nessa noite, irmã, faça teologia, procure conhecimento, mas não abandone o altar da oração. Não deixe vazio o seu lugar no altar da oração. Somente quem crê que oração ainda funciona, que oração dá certo, que oração dá jeito, levante a tua mão. Há uma unção maravilhosa de Deus aqui essa noite, e não é unção de cura nem batismo, é unção de restauração de vida, de oração sendo derramada sobre essa casa. Deus vai te levar a experiências profundas quando você voltar para o altar da oração, na presença do Eterno aqui neste lugar. A Bíblia diz que o cronista vem descendo com a genealogia de Judá. De repente o cronista para e dá destaque à situação de um homem. O que tinha esse homem especial que o cronista parou? Jabes, irmãos, foi uma pessoa que recebeu uma sina da sua própria mãe. Jabes recebeu uma marca negativa do parto do seu nascimento, da sua própria mãe. A Bíblia diz que o nome de Jabes, traduzido do hebraico, significa dor, sofrimento. Em outra tradução, aquele que causa dores. E é bom lembrar a igreja de Bom Jesus, que na cultura oriental é diferente da cultura ocidental a escolha do nome de uma criança. Nós aqui na cultura ocidental às vezes escolhemos o nome de uma criança porque está na moda. Por exemplo, até algum tempo atrás os nomes mais antigos tinham saído de moda. Ninguém mais colocava nome no filho de João, Maria Cecília, Maria Aparecida. De repente isso voltou à tona novamente, virou uma febre. Lucas, João, Maria Cecília, e voltou aquele monte de nome novamente duplo, porque estava na moda. Mas um judeu, na hora que vai escolher um nome para o seu filho, primeiramente esse nome tem um vínculo fortíssimo com algum acontecimento na vida pessoal ou na história da família. Geralmente o nome de um filho é escolhido por causa de uma situação vivenciada pela família. Quando não existe um vínculo com esse tipo de situação, o nome de um filho de um judeu, ele tem sentido profético. O judeu acredita piamente que o nome colocado numa criança vai definir o seu destino, vai definir a sua rota, vai definir, irmãos, o seu futuro. E quando a mãe de Jabes coloca esse nome nesse menino, ela queria dizer o seguinte: meu filho, aonde você pisar, eles vão te conhecer ou reconhecer por aquele que provoca sofrimento, aquele que causa dores. Por que ela colocou o nome no menino desse jeito, irmão? Porque ela quase morreu no parto dessa criança. Esse parto causou tanta dor a essa mulher, tanta dor a esse ser humano, que ela disse: eu não posso colocar outro nome no meu filho a não ser Jabes. E Jabes, irmãos, cresceu com os outros olhando para ele com a seguinte expectativa: esse menino já tem um nome de um fracassado, esse menino já tem o nome de alguém que nunca vai ser vitorioso na vida. O nome desse menino já profetiza, oh aleluia, tem uma profecia negativa do seu futuro e do seu destino. Só que quando Jabes cresceu, Samuel, que começou a ter entendimento psicológico, ele viu a situação que ele estava dentro dela, e a Bíblia diz que ele resolveu clamar a Deus sobre esse negócio. Ele resolveu buscar a Deus sobre essa situação. E eu vou aqui trazer uma palavra profética para a igreja: não existe sentença irrevogável quando você coloca Deus no meio do processo.
Não existe sentença irrevogável quando você invoca a mão do Eterno para mexer no meio da situação. Alguém pode dizer que isso nunca muda, alguém pode dizer que essa porta nunca abre, alguém pode ter, aleluia, dito que essa doença é incurável, alguém pode dizer que o seu filho nunca vai ser liberto do lugar que ele está, alguém pode dizer que isso aí nunca vai funcionar, que nunca vai voltar a ser o que era antes, mas a Bíblia diz que Jabes, com um nome terrível como esse, resolveu clamar ao Eterno, e Deus mudou a sentença da vida de Jabes. Olha para cá, minha irmã, em nome de Jesus, levanta essa cabeça, em nome de Jesus, tira essa ansiedade da alma, em nome de Jesus, tira essa preocupação da tua mente. A tua sentença tem jeito, a tua doença tem cura, o teu filho tem libertação, sim Senhor. A porta que não abriu até hoje pode abrir, e eu quero convidar você a tomar a postura de Jabes. Aquilo que não tem jeito para medicina, aquilo que não tem jeito para a justiça humana, aquilo que não tem jeito para o dinheiro, aquilo que não tem jeito para a influência social, a mão de Deus entrando resolve, retém a sentença, faz voltar atrás. A mão de Deus tem poder para mudar uma sentença que a vida impôs sobre a tua família, que a vida impôs sobre você. Sabe o que Deus está me comissionando a dizer aqui? Que marcas estão sendo tiradas da vida de alguém aqui dentro. Sabe o que Deus está me dizendo? Que Ele está movendo pedras inacessíveis que estão no caminho de alguém aqui, e alguém desanimado porque lutou até agora e não deu certo. Deus vai entrar na questão, Deus vai entrar no meio do processo, Deus vai entrar pela porta da tua casa, Deus vai entrar naquele quarto de hospital, Deus vai entrar naquele lugar que vende fumo, Deus vai entrar naquela boca de cocaína, Deus vai tirar ele de lemanda, xéria, manda gácia, Deus vai tirar ele de lá. Levanta a tua mão para adorar. Deus ainda é o mesmo até hoje. Quantos podem adorar a Ele essa noite? Olha como a presença dEle toma aqui essa igreja neste lugar. Olha como Ele trabalha nas últimas cadeiras. Meu Deus, eu estou sentindo a presença real do doce Espírito Santo na minha vida. Tem sina de pessoas sendo mudadas aqui essa noite, tem sina de gente sendo mudada aqui essa noite. Deus ainda muda circunstâncias pelo poder da oração, rapaz. Tem um versículo na Bíblia que eu abraço ele: a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Deus vai mudar a causa. Jabes pediu pelo menos 4 coisas ao Eterno. A primeira coisa que Jabes pediu: Senhor, eu quero ser abençoado. Irmão, pensa num homem que soube pedir. A Bíblia diz que tem hora que a gente não recebe porque pede mal, pede sem sabedoria para gastar nos próprios deleites. Mas Jabes foi certinho. Ele pediu, irmão, naquilo que Deus esperava que ele pedisse. Um homem com o nome que ele tinha, o mais certo a fazer: Senhor, eu não quero ser alguém que causa dores, eu quero ser alguém abençoado. O Senhor me dá a tua bênção, o Senhor me abençoa para me continuar. Por que eu disse que Jabes pediu certinho? Porque diz a Bíblia que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescentará dores. Irmão, o cantor Nani Azevedo gravou um hino, que a letra daquele hino é muito profunda. Ele diz que ele não vai correr atrás de bênção, mas aonde ele chegar, a bênção de Deus vai chegar com ele. Sabe o que Jabes estava dizendo? Eu não quero chegar na casa de alguém e ser reconhecido como um homem que traz dores. Eu quero chegar na casa de alguém e ser reconhecido como alguém abençoado. Está batendo na minha porta, alguém abençoado está chegando na igreja. Eu quero chegar e ter a marca da bênção de Deus na minha vida. Uma das coisas que fez Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ia, foi que Deus falou: vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação, e a minha bênção vai ser tão grande que até quem te abençoar vai ser abençoado, e quem se meter a te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar ele também. Isso é bênção de Deus na vida de quem está debaixo da mão do Eterno. Olha para cá, meu irmão, tu não precisa viajar atrás de bênção, tu não precisa correr atrás de bênção. A bênção de Deus vai te acompanhar, a bênção de Deus vai ser sobre você, a bênção de Deus é sobre a tua vida. Eu me lembro do livro de Números,
Josué na frente do povo de Israel, soldado abençoado, sucessor de Moisés. Eles param diante da região de Moabe, e o povo de Moabe estava aterrorizado de medo, por causa do exército de Israel que estava parado ali. Eles sabiam que Deus havia feito com o povo egípcio. Você sabia, irmão, que tem gente que você é tão abençoado que ele fica olhando para você assim, ele fica até com medo. Fica até com medo. Isso é bênção de Deus na sua vida, é bênção de Deus na sua casa. Os inimigos ficam com medo. Quando Moabe ficou com medo, Balaque falou assim: gente, quando esse povo entrar dentro de Moabe, eles vão devastar tudo, que nem o boi devasta o capim, vai arrasar com tudo. Ele lembrou de um profeta que, quando estava fora dos caminhos do Deus de Israel, um profeta que não conhecia o Deus de Israel ainda, chamado Balaão. Ele lidava com mandinga, amaldiçoava os outros, fazia trabalho para destruir a família dos outros, fazia trabalho para acabar com a família dos outros. E tem crente, irmão, que ainda tem medo desse negócio até hoje. Eu conheço crente que tem medo de sexta-feira 13. Eu conheço irmão que passa debaixo de escada clamando o sangue de Jesus. Ainda tem esse negócio de fazer figa para ver se dá certo. Coloca esse negócio de ferradura atrás de porta. Ainda lê assim, eu vou dar uma, pastor, eu não creio, mas eu vou dar uma lida, o que o meu signo está dizendo hoje, antes de eu sair de casa, ver se vai funcionar, ver se vai dar certo. Tem hora que ele esquece, vai colocar o pé esquerdo no chão, ele diz: não, vou melhor colocar o direito primeiro, para ver se foi. Irmão, você pode levantar até com a cabeça no chão, se você quiser. Você pode passar debaixo de escada da CEMIG, debaixo de escada da companhia de internet. Se tem gato preto na tua casa, dá uma raçãozinha para o bicho. Tira esse negócio de ferradura da porta, está enfeiando a tua porta esse negócio. Larga para um lado, irmão. Para com esse negócio de sexta-feira 13. Levanta cantando: o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? Tu está debaixo da bênção do eterno. Nem nome dentro da boca de sapo vai estragar a tua alegria, atrapalhar a tua caminhada. Só quem está debaixo da bênção aqui essa noite, só quem acredita na bênção do eterno, jogue a mão para cima e tribute a ele um minuto de adoração, por causa da bênção, por causa da bênção, por causa da bênção. Demanda o Ikei, remanda Gachere, amanda Rácia. Balaão, antes de conhecer o Deus de Israel, mexia com mandinga. Balaque agora falou assim: vai trazer a Balaão, que eu conheci ele. Só que Balaque esqueceu que Balaão conheceu o Deus de Israel em algum ponto da sua caminhada e largou a mandinga de lado. Balaão conheceu o Deus de Israel em algum ponto da sua caminhada, mandou os súditos dele buscar Balaão e dizer o seguinte: oferece a Balaão um valor, diga para ele descer, porque um povo que veio do Egito está acampado aqui diante de Moabe, e eu quero que ele amaldiçoe o povo, porque o único jeito de vencer esse povo é ser amaldiçoando. Quando o povo chegou e falou com Balaão, Balaão falou assim: entra para dentro, fica comigo essa noite, que eu vou buscar o Deus de Israel, depois eu dou a resposta. Na hora que Balaão dobrou o joelho, irmão, foi falar com o Senhor, Deus falou: Balaão, eu não vou amaldiçoar o povo que eu abençoei. Não desce com essa gente, porque esse povo está abençoado, e eu não vou revogar a bênção do meio do meu povo. Irmão, fica tranquilo, alguém gostando ou não, Deus não vai revogar a bênção dele sobre a tua casa. Alguém pode estar morrendo de inveja do que está sendo feito na tua família, a bênção de Deus não vai ser revogada. Alguém pode estar julgando em direta no Facebook, a bênção de Deus vai continuar no teu ministério, vai continuar na tua vida. A bênção que Deus te deu é irrevogável sobre você aqui nessa noite. Balaão não quis descer. Quando Balaão, irmão, recusa, Balaque fica triste, angustiado. Como se dizia, Fábio, eu gostava mais de você quando tu mexia com mandinga. Depois que tu passou a crente, é difícil ter amizade contigo, Balaão. Você agora não aceita suborno, você não aceita propina. Depois quando tu mexia com mandinga, tu tinha preço. Agora ninguém compra você mais, rapaz. O que está acontecendo? Que gente difícil, irmão.
Quando tu era do mundo era mais fácil, agora tu está na igreja, virou um prepotente. Nós não é não, irmão, é porque houve mudança na tua vida, porque tu descobriu a bênção de Deus, que não tem preço, não é negociável. Só quem está debaixo da graça do eterno continua. Alguém gosta ou não gosta, frequente a tua casa ou não frequente, o negócio é não perder o que Deus abençoou, é não perder a bênção de Deus na tua vida. Mandou súditos e mandou dobrar o preço. Balaão disse: gente, eu não vou descer, porque Deus falou que não vai amaldiçoar o que ele abençoou. Balaão, irmãos, aleluia, oferecendo, sendo comprado. Na terceira vez Deus falou assim: vai então, Balaão, você está insistindo? Vai. Só tem uma coisa: tu vai falar o que eu mandar você falar. Irmãos, aqui, depois que tu está na mão de Deus, tu não fala o que quer não, tu fala o que Deus manda tu falar. Aqui ninguém vem para cá estragar culto, bagunçar reunião, entristecendo, não, senhor. Aqui é Deus quem manda, o povo aqui está debaixo da bênção. Tu vai subir lá para pregar para ele, Balaão, mas vai pregar o que eu mandar. Não vai pregar o que tu quer, da maneira que tu não vai pregar o que eu mandar, Balaão. Balaão, então vamos lá. Subiram no monte, irmão. Quando Balaão ia levantar a voz para amaldiçoar, sabe que Deus falava? Bendito seja o entrares, bendito seja o saíres, bendita a amassadeira da tua mão, oh, bendita a geração de vocês, bendito o casamento, bendita a casa, bendita a família. Irmão, Balaque ficava possesso e dizia: Balaão, investi dinheiro no sacrifício, coloquei boi no negócio, montei o altar, em vez de tu amaldiçoar, tu está abençoando, Balaão. Balaão diz: rapaz, não sou eu abro a boca para amaldiçoar, mas o Deus de Israel muda a maldição em bênção. O Deus de Israel muda a maldição, irmão. Eu vou te entregar uma palavra. O que tem de gente aí que já tentou te derrubar e não conseguiu, não é brincadeira. O que tem de gente aí que tentou armar pelas suas costas para te dar uma banda e pegar o teu lugar, não está no gibi. Mas sabe por que não deu certo? Porque Deus transforma a maldição em bênção na vida de quem Ele resolve abençoar. Tu é abençoado no trabalho, tu é abençoado na escola, tu é abençoado na vizinhança, tu é abençoado na família. Aqui, irmão Jesus, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Não adianta tentar te atrapalhar. Deus transforma maldição em bênção quando Ele resolve abençoar. Sabe o que Balaão falou? Olha, eu não tenho como amaldiçoar, mas eu tenho a receita. Ele diz: como é que é? Promove uma festa profana na frente do arraial de Israel. Pega as mulheres mais sexy, mais bonita, mais linda de Moabe, coloca diante dos homens de Israel. Não precisa amaldiçoar. Na hora que eles caírem em pecado, eles vão perder a bênção de Deus na vida deles. Irmão, quem tira a bênção de você é só você mesmo. Quem retira a bênção de Deus do teu ministério é só você. Vou te dar um conselho essa noite: perca um momento de prazer, mas não perca a bênção de Deus na tua vida. Perca dinheiro, recurso fácil, mas continue com a bênção de Deus dentro da tua casa. Ô meu irmão, perca uma promoção que você puder, se isso for implicar em perder a bênção, deixa de ser promovido, mas não largue mão da bênção de Deus da tua vida aqui neste lugar. O povo de Israel foi amaldiçoado por causa dele mesmo. Nesta noite a palavra de Deus para você é a seguinte: não abra mão da bênção de Deus sobre a tua vida. Só quem se sente abençoado aqui essa noite, levante a tua mão por gentileza. Seja abençoado na tua vida, naquilo que você precisa agora. Seja abençoado aí atrás, em nome de Jesus. Seja abençoado aqui em cima desse altar. Seja abençoado naquilo que você necessita nessa noite. Só quem pode, fecha a tua mão, toma posse dessa palavra. Não abra mão da bênção de Deus sobre a tua vida. Eu lembro de uma história de uma irmã, uma jovem muito bonita, caixa de um banco,
uma agência famosa, uma mulher bem-sucedida na vida profissional. Houve uma troca na gerência dessa agência bancária, e até então ela estava muito tranquila. Porém, o gerente que foi levado para essa agência tinha várias acusações de assédio que nunca foram comprovadas. E quando ele chegou na agência, a primeira mulher que ele bateu os olhos foi na dita irmã. E ele não escondeu o desejo, abriu o coração rápido, propostas indecentes, abordagens, irmãos, suspeitas, até que ele segurou a irmã numa reunião, falou assim: olha, sabia que eu posso te promover aqui dentro, melhorar o teu salário, mas se tu não cooperar, eu posso também acabar com a tua carreira. Quando ele fez a proposta, a primeira palavra: moço, eu nem casada sou solteira, mas eu tenho um compromisso maior do que uma aliança de casamento. Ele diz: qual compromisso tu tem? Eu tenho uma aliança de sangue com um Jesus que eu sirvo há muitos anos na minha vida, e eu não vou abrir mão de uma bênção do meu Deus por causa de uma proposta. Ele transferiu essa irmã para uma filial, irmã, numa cidade pequena, que tinha apenas uma atendente só, que era ela, um lugar simples, e ela passou 2 anos naquele lugar tranquila. Nesses 2 anos Deus trabalhou nessa agência bancária, desmascararam o gerente, a agência ficou sem o lugar da gerência. No dia de escolher a gerente, todos os funcionários, sem exceção, chamaram os homens que vieram resolver a situação e disseram assim: olha, tem uma pessoa que tem caráter para ocupar essa cadeira. Eu conheço alguém que tem uma índole para ocupar essa posição. Eles: quem é? Fulana de tal. Aonde ela está? Ela está simplesmente numa filial nossa, num canto de roça. Mandaram buscar essa irmã. Ela assumiu a gerência dessa agência bancária, até aposentar ficou como gerente dessa agência. Porque quando você está debaixo da bênção, ninguém pode arrancar de você a bênção de Deus. Olha para cá, alguém pode te fazer chorar, mas não pode tirar a bênção de Deus na tua vida. Alguém pode fazer você se irritar, mas não dê lugar à ira. Deus não vai deixar você sem ser abençoado. Quem está debaixo da bênção nessa noite, levante a mão. Aonde tu pisar, a bênção de Deus vai entrar pela mesma porta. Aonde tu chegar, remanda séria, a bênção de Deus chega com você. Só quem pode, adora Ele, adora Ele. Há uma graça do abençoador aqui essa noite dentro desta casa. Aleluia. A segunda coisa que Jabes pediu: Senhor, amplia o meu local, me dá mais terra, amplia o meu espaço, Senhor, eu quero crescer, eu não quero ficar do jeito que eu estou. E a Bíblia diz que Jabes foi o mais respeitado de todos dentre a sua família. Irmão, Jabes pediu crescimento. Tem muita gente que tem condição de crescer, não cresce porque não quer crescer. Por que tem gente que não quer crescer, pastor? Porque não quer sair da sua zona de conforto, não quer fazer investimentos, não aceita correr riscos. Ele não quer, irmãos, mergulhar de cabeça no sonho, no projeto. Quem quer crescer tem que aprender, irmã, que crescer às vezes machuca, crescer às vezes dói, crescer às vezes implica você fazer investimentos e correr até riscos. Mas Jabes pediu: Senhor, eu não quero ficar do jeito que eu estou, eu quero crescer na tua presença, amplia os meus horizontes.
amplia a minha vida. Só tem uma coisa, irmã: crescimento atrai inimigos para perto de você. Não existe crescimento que não atrai olhares invejosos. Eu me lembro quando Deus mandou Isaac com Rebeca lá para Gerar, capital do terra dos filisteus. Quando Isaac chegou lá, irmão, ainda inventou uma mentirinha para tentar se safar de uma situação, quase que perde o casamento, passou um aperto tremendo. E Deus falou: vou te abençoar dentro da terra de Gerar. Um dos requisitos para Deus te abençoar é estar no lugar que Deus quer que você esteja. Irmão, eu sei que às vezes a gente é teimoso para escolher o lugar que a gente quer ir. Só que quem sabe o lugar do teu crescimento e do teu desempenho não é você, é Deus. Tem hora que a gente quer fazer as escolhas por nossa conta. Meu irmão, para com isso. Deixa Deus levar a situação. Eu sei que tem hora que dá vontade até de pular do caminhão para o lugar que Deus está te levando, mas fica na rota que Deus escolheu. Um dos requisitos para crescer é estar no lugar que Deus quer que você esteja. E Deus disse: Isaac, para o Egito não, para Gerar, terra dos filisteus. A Bíblia diz que Isaac plantou naquela terra, e ele colheu muito, cresceu. Quando ele cresceu demais, Ricardo, o rei dos filisteus chamou ele e falou assim: vai embora, Isaac, pega a sua mudança e vaza. Por quê? Tu cresceu mais do que nós. Em outras palavras, Fábio, nós não aguentamos ver o teu crescimento aqui por perto. Vai embora. Enquanto você está pequeno, querem você por perto, irmão. Se tu cresceu, já querem distância, porque não aguentam ver o teu crescimento. Crescimento às vezes atrai inimigos. Isaac vai conversar com Deus. Deus diz: Isaac, levanta, vamos embora. Por que eu posso ir embora, Senhor? Porque não é a terra que é abençoada, é você. Aonde tu pisar na minha direção dá certo. Não é a terra que te gerar, é você que está abençoado aqui dentro. Aonde tu for, a bênção vai te acompanhando. Para onde eu vou? Para o vale de Gerar. Irmão, o vale de Gerar foi uma maneira de tentar frear o crescimento de Isaac. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele plantou no vale de Gerar, e lá foi pior, colheu 100 por 1. Irmão, nenhum engenheiro agrônomo é capaz de conseguir fazer uma colheita gerar 100 por 1. E olha que hoje nós temos todo o equipamento e tecnologia a favor do negócio agrícola. Nem assim tem. Mas quando a bênção de Deus está sobre a pessoa, irmão, até engenheiro agrônomo fica assustado com o que Deus faz. É 100 por 1. Dentro do vale de Gerar é 100 por 1, porque o crescimento de Deus funciona. Só tem uma coisa: Deus não vai fazer você crescer na zona de conforto. Quer crescer? O céu vai abrir para a tua vida, mas tu vai ter que fazer a tua parte também. Tem gente que não quer sair da zona de conforto. Não sei se eu já contei essa ilustração aqui, mas uma águia real, irmão, quando ela vai fazer um ninho, ela sempre procura lugares altíssimos para evitar predadores. Diz aí os entendidos que uma águia real faz um ninho fundo que nem um coador de café, mais grande. Primeiro ela coloca muita palha no fundo do ninho. Depois que ela coloca a palha no fundo do ninho, ela pega gravetos espinhosos e põe tudo de ponta para cima. Existem alguns entendidos que dizem que essa águia tem o poder de chegar nas costas de uma ovelha, arrancar a lã da ovelha e colocar no meio daqueles espinhos de ponta para cima para camuflar aquele negócio. Aí fica fofinho. Aí coloca 2 ovos e geralmente ela consegue tirar 2 filhotes. Filhote de águia, irmãos, é muito abençoado. A águia vai, ela consegue pescar no mar, tirar a espinha do peixe, separar só o filé, trazer e colocar na boca do filhote. Alguém diz, não sou eu que estou dizendo, alguém diz por aí que filhote de águia que nem novo convertido. Ninguém chama ele para expulsar demônio.
Ninguém chama ele para resolver problemas nos bastidores. Ninguém chama ele para gabinete pastoral para resolver questões. Filhote de águia que nem novo convertido, irmão, só participa do filé, só da adoração, só da graça, só do poder, só do momento da efusão do Espírito Santo. Acabou aquilo ali, todo mundo abraçando, dizendo que é bem-vindo, volta no outro culto, reservando cadeira para sentar. Só que eu quero dizer uma coisa para os irmãos: filhote de águia também cresce. O problema todo, irmão, é que chega uma hora que o filhote está tão grande, que ele não está cabendo dentro do ninho mais. Amanhã a águia chega e fala assim: meu filho, você já notou que você está grande? Já foi batizado com o Espírito Santo? Já começou a dar saudação? A escola dominical já tem uma formação boa? Já está pensando em entrar no curso teológico? Está cantando na igreja? Jesus tem te abençoado muito. Vamos crescer um pouquinho. Só que o filhote de águia não quer crescer, irmão, quer ficar no ninho. Não está cabendo dentro do ninho, quer ficar. Tem gente, irmão, que o ninho já está pequeno para ele há muito tempo, mas ele insiste em não querer assumir mais compromissos na igreja de Deus. O ninho já está pequeno, ele está temando em ficar no ninho. Amanhã alguém insiste com ele: vamos voar, meu filho. Ele dá uma olhada naquele ninho, naquela altura, irmão, fala assim: não, vamos ficar por aqui. Para que ser regente de conjuntos e ser componente é mais fácil? Eu não preciso correr atrás de louvor, atrás de playback, ficar insistindo para vir no ensaio, ver cara feia dos irmãos quando repete um hino. Para que ser professor de escola dominical se ser aluno é bem melhor? Eu posso só ler uma lida na revista, mais ou menos. O professor tem que começar na segunda até no domingo, lendo tópico, pegar dicionário, ficar esmiuçando aquele negócio, queimar pestana, chega lá, ainda fala alguma coisa. Tem aluno que dá imprensa ele com pergunta difícil, tem aluno que sabe até a resposta, mas pergunta para o professor só para ver ele meio desconcentrado na frente da classe. Para que eu vou mexer com isso, pastor? Vamos ficar quietinho no ninho. Quando a mãe águia vê que a águia não sai do ninho, irmão, ela bem abre aquela asa de 2 metros de envergadura e dá aquela chacoalhada para o filhote, fala: vamos dar um passeio. E filhote de águia não tem experiência, gosta do passeio, mas vamos sim. Quando ele sobe naquela asa, irmão, aquilo sobe. Diz a história que a águia sobe a alturas extremas. Quando está lá em cima, o filhote de águia fala assim: mãe, está bom, vamos voltar para o ninho, está muito alto. A mãe da águia dá uma chacoalhada na asa, irmão, e solta o filhote. Aquilo não tem experiência nenhuma, nunca regeu um conjunto, nunca dirigiu um departamento, nunca liderou uma congregação, nunca teve uma experiência de administrar uma classe escola dominical. Aquilo começa a bater asa e não consegue se manter e vai despencando para ali abaixo. E ele vai vendo o chão chegar e começa a reclamação: avisei o pastor Fábio que eu não tinha chamada para isso, falei que era para colocar outro no meu lugar, eu avisei que eu ia passar perto, pastor Fábio é insistente demais. Irmão, quando a águia vai acompanhando de perto, quando o filhote fala assim: estou morto, vou desviar, não vai dar mais para mim, a águia dá aquele voo rasante e dá uma catada nele assim, irmãos, no pé do chão, e ele para de novo. Aí quando a águia pega ele, dá aquela respirada funda, fala: tem mistério na igreja, graças a Deus, achei que era o meu fim. E ele fala: vamos voltar para o ninho, mãe? Volta nada, irmão, outra chacoalhada, e vai chacoalhando ele até ele tomar juízo e aprender a voar, porque chegou a hora de crescer e sair do ninho. Nesta noite, irmã, Deus está chacoalhando a tua vida, não é para te matar, não é para te destruir, nem para te deprimir, é que você já está bem grandinho e está na hora de crescer espiritualmente, crescer ministerialmente, crescer profissionalmente, crescer na vida pessoal. Chega de ninho aqui essa noite. Sabe o que Jairo falou? Amplia, eu quero crescer, eu quero crescer. Quantos aqui ainda tem coragem de levantar a mão e dizer: Deus, eu também quero crescer, me ajuda a crescer um pouco mais. Seja cheio da graça de Deus essa noite. Deus vai te fazer crescer aqui dentro. Fica de pé comigo, por favor. O Espírito de Deus vai fazer pessoas crescerem aqui. Deus vai ampliar os termos da sua vida. Deus vai ampliar os termos da sua família. Deus vai abrir espaço para você crescer. Deus está te dando graça para crescer aqui essa noite. Outra coisa que Jabes pediu: Senhor, que a tua mão seja sobre mim, e que do mal eu não seja aflito.
Sabe o que Jabes pediu? Não deixa o mal me alcançar. Senhor, me dá graça para que o mal não me alcance no meio da caminhada. Sabe o que Jabes pediu? Eu quero proteção do Senhor. Salmo 4. Deus toma para si aquele que lhe é querido. Sabe o que é que um grande pregador diz? Que esse salmo significa pegar uma pessoa, colocar debaixo do manto e esconder para si, para que ninguém o encontre. Olha para mim aqui, irmão. Tem dia que Deus vai tirar você de cena. Tem dia que Deus vai parar a tua agenda. Tem dia que Deus vai tirar você até do microfone uns tempos. Porque tem hora que Deus quer que você se esconda. Deus quer que você suma um pouco do meio dos holofotes, porque é necessário e é para a tua própria segurança. Quando Elias acabou de entregar aquela profecia tremenda para Acabe, Deus disse: desce aqui, saia do altar um pouco, se esconda num lugar chamado Querite. Eu vou mandar corvo levar pão e carne no bico, e tem água para tu beber. Fica um tempo lá, sem visitas, sem convites para pregar, sem rede social, sem oportunidade na igreja. Pastor, está me esquecendo de mim, meu amigo. Samuel já pregou 2 vezes, eu não tenho oportunidade para pregar aqui. Fulano, nem oração, pastor, estou recebendo oportunidade mais. Meu irmão, tem hora que Deus tem que tirar você de cena. E eu quero que você entenda: o homem que Deus quer promover, ninguém esconde ele. Mas o homem que Deus quer esconder, nem o mundo espiritual encontra o camarada. O homem que Deus quer esconder, ele fica tão debaixo da asa do Onipotente, tão debaixo do sangue do Cordeiro, que nem Satanás te encontra, nem Satanás consegue atingir você e te achar. Quer saber de uma verdade? Tem gente aqui que está na fase da proteção de Deus, saiu de cena, está escondido, mas a história não acabou não. É Deus te livrando do mal aqui nessa tarde, nessa noite. Quantos estão se sentindo no esconderijo do Altíssimo aqui? Sabe o que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Sabe o que diz a Bíblia? Que demônio do meio dia não vai tocar a tua tenda. Aleluia. Assombração da noite não vai chegar no teu quarto. Vai cair 1000 ao teu lado, 1000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Oh meu irmão, tu está debaixo do esconderijo do Eterno. É um lugar que nem Satanás sabe aonde fica. Oh Jesus, vamos falar com Deus aqui essa noite. Vamos falar com o Eterno aqui neste lugar. Pastor Fábio deve fazer o apelo. Glória. Estou sentindo bem aqui essa noite, irmãos. Eu acredito que vocês estão sentindo o mesmo que o meu coração está sentindo neste lugar. Pode fazer? Antes do pastor Elionai orar, simples assim. Aonde tem alguém que está afastado da igreja aqui essa noite e precisa renovar sua aliança com Deus? Onde está você essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você levante a sua mão se você foi sentir tocado pelo Espírito Santo. Pelo menos uma pessoa para Jesus aqui essa noite. Aonde está? Você que está estacionado na vida cristã, Deus quer mudar o rumo da tua vida, o rumo da tua história. Deus quer retornar a bênção para dentro da tua casa e para a tua família. Eu quero convidar a voltar para Jesus, onde está a primeira pessoa aqui essa noite, a primeira alma para Jesus. Aleluia. Levante a sua mão onde você está, que eu quero apresentar você em oração a Deus nesse momento. Aonde tem pelo menos uma pessoa para Jesus? Aonde tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador pessoal? Você quer experimentar o que é que o Deus dos crentes pode fazer na sua vida?
Quer ter um encontro com Jesus essa noite? Levante uma das suas mãos, por favor. Aonde você estiver, hoje é a noite de você mudar o rumo da história da sua vida. Hoje é a noite de você mudar o rumo da história do seu futuro. Deus ainda muda a história de vida. Deus ainda muda a história de famílias inteiras. Deus ainda tira, irmãos, a sina da tua vida. Jabes se tornou o mais respeitado da sua casa. E olha que obter respeito da família é mais difícil do que obter respeito de estranhos. Eu vou repetir: obter o respeito da família às vezes é mais difícil do que obter respeito dos estranhos, porque a família conhece a tua intimidade. A família sabe quantos tombos você tomou, quantas vezes você quis se levantar e não conseguiu, mas o Deus de Israel pode mudar a sina da tua vida. O Deus de Israel pode mudar o destino da tua história. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Tem alguém aqui essa noite? Levante uma das suas mãos, por favor. Eu quero apresentar você em oração a Deus. Aleluia. Posso orar? Ou tem alguém para Jesus aqui dentro? Santo de Israel. Se não tem, eu quero orar por você. Quantos aqui acreditam no Deus das mudanças? Vamos fazer um negócio, irmãos? Vamos orar por alguém da sua família que precisa de uma mudança de vida aqui essa noite. Você pode ter dito assim: pastor, não vou orar não, estou cansado de orar e já tentou, cai de novo, levanta, escorrega outra vez. Meu irmão, o Deus que mudou a história de Jabes está conosco aqui essa noite. Quem você vai apresentar a Deus da sua família que precisa de uma mudança de vida aqui essa noite? Está na pior. É para essa pessoa que eu quero orar. Glória a Jesus. Querido Jesus, preguei a tua palavra aqui essa noite, e a mesma me afirma que ela não voltará para si vazia. Senhor, eu quero pedir ao doce Espírito Santo que está sobre essa casa nessa noite, comece a trabalhar no meio desses irmãos que estão aqui na frente do altar. Estão sendo proferidos nomes de pessoas importantes para o coração deles aqui dentro dessa casa. Senhor, são pessoas, ó Deus, que precisam de uma libertação, pessoas que precisam de uma mudança na alma, pessoas que precisam ser tiradas do vício. Senhor, a tua filha acredita que antes dele passar para a eternidade, o Senhor vai trazer ele de volta. O teu filho não acredita nele perdido no inferno. A tua serva está aqui na frente do altar, porque ela não gerou filhos para ir para o inferno, Senhor. Ela gerou filhos para ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Pai, essa pessoa que está sendo colocada no teu altar, são pessoas amadas, que está trazendo preocupação extrema, ansiedade na alma. Deus, nós não desistimos de pessoas aqui dentro, nós oramos por elas. Nós não desistimos, ó Deus, da salvação de um filho, nós oramos por ele. Nós não desistimos da transformação de um ente querido, nós buscamos ao Senhor por ele. Pai, há pessoas aqui que clínica de recuperação não adianta mais. Há pessoas aqui que o conselho da mãe não está funcionando mais, Senhor. Há pessoas aqui que estão buscando a tua face, porque só o teu Espírito Santo pode mudar essa situação. Só a tua mão pode transformar essa pessoa. Espírito de Deus, começa a trabalhar no meio do teu povo nessa noite. Entra agora em cada coração aqui dentro, colhe cada lágrima que está sendo derramada. Senhor, entra com providência. Tem pessoas de joelho dobrado e com o rosto no chão, para o Senhor ver o tamanho, ó Deus, da preocupação que há no coração de crentes aqui dentro. Clame a Deus essa noite, irmão, e seja cheio do Espírito Santo.
Busque ao Senhor e comece a sentir o toque da graça de Deus na tua família e na tua casa, em nome de Jesus. Tu és digno para sempre. Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda adoração. Ó Deus, nós cremos que a tua palavra pregada produzirá os efeitos para que foi enviada. E agora leva-nos em paz aos nossos lares. E através dessa palavra, ó Deus, há centenas de pessoas que acompanham pelas redes sociais. E aqui no templo, liberta vidas e famílias. Mude a história como foi mudada a história de Jabes. Muda a situação conforme aquela situação foi mudada. Senhor, e que a gente saia daqui, não para voltar com o mesmo problema na próxima semana, mas que a gente saia daqui livre, transformado, que histórias sejam reescritas pelas mãos do Senhor, e que ao sair a gente tome conhecimento, consciência de que nas tuas mãos a nossa história pode ser totalmente mudada. Fala com cada um de nós. Obrigado pela vida do pastor Leonai, pelos pastores que com ele vieram, pelos irmãos que aqui estiveram nesta noite. Ó Deus, que possamos sair com gosto deste alimento, ó Deus, em nós, ó Deus, sentindo o paladar maravilhoso da tua palavra, ó Deus, e que ela liberte, transforme, cure aqueles que precisam de tudo isso da parte do Senhor. E a nós renova a nossa esperança, para que possamos esperar o Senhor com alegria. Levante a sua mão para o céu, com gratidão, pois tu és digno para sempre, digno de toda adoração. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda as nossas famílias, batiza os crentes com o Espírito Santo, renova-nos, dá dons espirituais, acorda-nos no meio da noite para orar, desperta-nos para ler a tua palavra. Senhor, que a gente queira gastar mais tempo perto do Senhor. Senhor, que nós sejamos cheios, totalmente cheios, transbordantes com a tua presença. Não dá mais para esperar, Senhor. Então abre a comporta do céu e derrama o poder pentecostal e aviva a tua igreja. Aviva nesse tempo, aviva nessa hora, ateia fogo, ó Deus, no meio do rebanho, para que possamos, ó Deus, avivados, ó Deus, incendiar essa cidade e região. Leva o pastor em paz até a sua cidade e fica conosco, os enfermos, idosos, aqueles que estão aflitos, nós os colocamos nas tuas mãos. Aqueles que estão enlutados, nós oramos, Senhor, porque confiamos em ti. E que seja sobre nós a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e santas consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós digamos juntos, amém.